Olá, queridos. Hoje nós estamos aqui dando início a mais um Pode Crer, Pode Acreditar. Mais uma história que a fé escreveu. E hoje a gente tem uma história aqui que mistura ritmo, palco, multidão e uma vida que só Jesus pode transformar. Uma história que só Deus pode realizar, pode escrever. Nós estamos hoje aqui com o pastor Fernando, ex-Olodum, ex-cantor, integrante ali do Olodum, e teremos a honra de entrevistá-lo hoje, a honra de bater um papo com ele aqui no nosso Pode Crer, Pode Acreditar, e muitas coisas eu tenho certeza que irão edificar a sua vida e irão esclarecer muitas coisas que talvez você não entenda como que uma pessoa estava ali sendo alguém muito famoso ali numa banda que foi uma das maiores aqui no Brasil e agora é um pastor, saiu, foi uma mudança da água para o vinho, só Deus pode fazer isso. Amém? Mas antes de passar a palavra para o pastor Fernando, eu quero orar. Vamos dar início em oração. Deus, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade que temos de juntos aqui exaltarmos o teu nome através dessas histórias que o Senhor, através da nossa fé, escreveu. Ó Deus, nós queremos pedir a Ti, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, a sermos instrumentos em Tuas mãos para alcançar as pessoas que irão assistir a este podcast. Que vidas sejam alcançadas e saibam que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação, porque só o Senhor é Deus e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor Fernando. Uma alegria muito grande, meu apóstolo, estar aqui contigo nesse podcast, Pode Crer, Pode Acreditar. E assim, tudo que a gente vai falar aqui nesse dia, o meu convite para você é esse. Pode crer e pode acreditar que falaremos somente a verdade e nada além da verdade. Uma honra muito grande poder estar aqui do teu lado. O Senhor tem sido uma referência e a gente já se conhece há tantos anos, tanto tempo, né? Desde os tempos lá da Igreja Batista do Caminho das Árvores. Nosso querido, né? Patriarca, bispo, agora apóstolo, Átila Brandão, né? Que aqui a gente tem um carinho muito grande e chama de nosso paizão. E ele tem a gente como filho, a gente se conhece desde aquela época. E uma alegria muito grande poder estar aqui nesse podcast. E eu estou, assim, totalmente, inteiramente ao seu dispor. O senhor pergunta e eu falo, e eu conto a história como ela tem que ser contada. Que a fé escreveu. Que a fé escreveu. Amém, amém. Muita alegria, muita honra, muito prazer tê-lo aqui conosco. E eu queria já começar, porque com certeza é o ponto-chave, né, da história. Como começou a sua história com a música e com o Olodum. A gente entende que primeiro entrou a música e depois você foi apresentado ao Olodum, ou não sei como o Olodum chegou em sua vida. A sua vida chegou no Olodum. Mas me conte aí. A história. Como começou essa história aí? Para a gente contar essa história, eu preciso ir um pouco mais atrás, até onde. Fique à vontade. Até onde, assim, eu conheço da história. Eu sou neto de um pistonista, um tocador de trompete, chamado Firmino do Trompete. Olha aí. Esse era meu avô. Já tinha música na veia. A veia já vinha. E se eu for mais atrás, eu tenho certeza que eu vou descobrir. Mas como nos foi negado essa possibilidade, para nós homens negros, negado e tão distante na sua genealogia, a menos que a gente faça o teste de DNA para saber de fato, até onde eu posso ir, até o meu avô, saber que ele era músico, trompetista, e aí esse dom que estava na vida do meu avô vai e passa para meu pai. Eu sou filho do saudoso sambista baiano Firmino de Itapuã,
conhecido como Príncipe do Samba, que cantou muito essa Bahia em verso e prosa. O Olha aí. Firmino Tapuã muito conhecido pelo O Moinho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar. Não é nesse? Meu Deus, Moinho, olha aí. sai, 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 ô piaba, saia da água. Cantou essa Bahia em verso e prosa. Então, assim, eu via meu pai, né, nos programas de televisão, nos discos, só para você ter uma ideia. Meu pai fez parte de uma gravadora, na época chamada Copacabana, que no futuro eu fui fazer parte dessa gravadora, que ela vai mudar o nome de Copacabana para Warner Music, mas é a mesma gravadora. E meu pai, para que você ter uma ideia, vendeu mais discos do que o Roberto Carlos naquela época, no final da década de 70 para o começo de 90. Então foi assim, um campeão, recordista de vendagem de Não, disco. essa música que você citou aí, realmente todo Isso, mundo isso tocou, isso tocava nas escolas também, conhecia no né? Brasil todo. Isso tocava nas E olha rodas, que não tinha nem as a redes divulgação sociais, das redes nas redes sociais não sociais, tinha. mas essa música chegou nos quatro cantos. Então eu sou filho desse homem que mais à frente vai ser conclamado como príncipe do samba da Bahia. E aí a gente começa a ver ali a trajetória do nosso pai. E eu tenho um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. É o ditado popular. Então eu vi meu pai ali e eu comecei a desejar ser como meu pai, ainda muito novo, muito pequeno. A gente tem uma história muito interessante que meu pai, ele começou a cantar e assim, pensa no cara que cantava. Eu sou um animador de público. Meu pai literalmente é um cantor. Cantava. Eu sou um pregador, um palestrante, isso eu sou. Cantor, eu animo o povo já e venho animando já há quase 40 anos já, Mas ele fazendo era isso. cantor Não, mesmo. ele era cantor de verdade. Apesar de ser tido como príncipe do samba, mas meu pai, ele transitava de todos os estilos musicais. Eu, de fato, e não só eu, mas como meus outros irmãos, todos nós somos fãs de carteirinha daquilo que meu pai foi, né? Pena que não deu tempo dele cantar gospel, mas se cantasse, eu vou te dizer, Com certeza ia seria fazer uma voz sucesso. extraordinária, fantástica. Queria ser como meu pai, desejava ser como meu pai. Comecei a compor aos 2 anos de idade. Não vou cantar aqui o que eu compus com 2 anos de idade, senão vai todo mundo dar risada e vai dar um corte daqueles cortes mesmo que esse eu não quero que tenha, não. Mas comecei, o pessoal me colocava em cima da mesa, batiam palma e eu vinha cantando ali, despertando as minhas primeiras aptidões musicais, né? Até que, ao chegar aos 12 anos de idade, eu comecei a cantar em grupos de samba, grupo de pagode. Minha trajetória musical, apesar de eu não ter nascido aqui, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e vim para a Bahia muito cedo, mas minha Tem um trajetória, conterrâneo seu ali. é meu conterrâneo, eita, a minha trajetória musical ela vai começar aqui em Lauro de Freitas, em Tinga. Vai começar em Tinga, onde hoje eu tenho a igreja, sou pastor. Uhum. E eu canto ali nos grupos de samba, a afrologia, a juventude do samba. Bom, fui campeão de um monte de coisas que eu comecei a compor muito cedo. E eu começo cantando e eu vou fazer Isso, parte, isso no vá. final da década de 80, já assim, do meado para o final da década de 80. Pensa Bem aí. novinho É ainda. novinho, eu estou com 52 anos de idade, eu nasci em 1º de fevereiro de 1973, então muita coisa que se ouvia, eu vi também, que é de quase da mesma idade. Essas mudanças de televisão preto e branco para colorida, Sim, tudo né? isso aí. Do disco vinil para os CDs, etc. Então a gente, nesse período de tempo, foi um período onde os blocos afros era o local onde a comunidade negra tinha para poder chorar os seus lamentos, sorrir as suas alegrias, aprender um pouco mais que nós, pessoas de pele negra ou pele preta, não somos descendentes de escravos, mas descendentes de um povo que foi escravizado, príncipes e princesas. Então, o Bloco Afro tem essa coisa que terminou me ensinando e me tornando o cidadão que eu sou hoje. Mas, até chegar no Lodum, eu tive essa passagem por esses grupos, onde eu cedo era campeão de música e eu comecei a cantar em um bloco afro, já no meado para o final da década de 80. Eu estava com seus 13 anos de idade e nesse bloco afro chamado Abalaxé de Ori.
é uma palavra iorubá, tá certo? Da língua iorubá, e era esse bloco afro. Como o bloco afro tem por tradição, a maioria deles nascer dentro do terreiro de candomblé, isso não quer dizer que eles, todo mundo que é de bloco afro seja de terreiro, mas eles nasceram lá dentro, porque essa era a religião na época predominante, Predominante, né, né? das pessoas de pele, pessoas negras, né, pessoas descendentes, afrodescendentes. E engraçado que hoje a entidade religiosa que congrega o maior número de pessoas negras são a igreja evangélica, né, o pentecostais, Sim. né, tem o maior número de pessoas negras. Naquele tempo, então, o terreiro de candomblé era aquele lugar onde o faminto podia comer, porque a religião era muito ligada com o alimento. Então, ali dentro, eu fui aprendendo, dentro dos blocos afros, até que eu cheguei. O Olodum começou a. Eu ouvi uma música cantada nos fundos do ônibus. Se o senhor se lembra, que as pessoas iam tocando, indo para a praia no fundo do ônibus, batendo, tal, no fundo do ônibus, e eu vi uma música chamada Faraó. Faraó. Aí tinha toda aquela história, né, contando das divindades, né, egípcia, né? E eu digo, gente, que letra forte, que música forte. Nossa, essa música é história pura, é muita história. Eu- e eu que queria ser como meu pai, eu vi no Olodum essa possibilidade de eu ser como meu pai. Porque esses grupos que eu fazia parte era aquele grupo que assim, se reunia no São João, se reunia só no Carnaval. E o Olodum agora era aquele grupo que não se reunia só no São João no Carnaval, mas era um grupo que chamou a atenção de Paul Simon, chamou a Sim. atenção de Michael Jackson, Quero começou gravar a ter aqui. turnê pelo Brasil e depois turnê de forma internacional. E eu entendi que ali seria um lugar que eu poderia tentar entrar através de um teste e conseguindo eu Crescer, né? atingiria essa estatura que eu queria atingir, que não era de varão perfeito, mas era a estatura do meu pai. E aí eu entro no Olodum, já no final da década de 80, né? Logo depois do sucesso da música Faraó, e eu entro na banda Olodum, entrei como percussionista, mas vou ser sincero, não aguentei com o Rojão não, porque pegar aqueles tamborzão e sair tocando do Pelourinho ao Campo Grande, do Campo Grande ao Pelourinho, Haja dedo. e aquele peso. E aí eu terminei saindo e voltando aqui para o grupo, que é o Abalaxé Yuri, para cantar. E quando eu estou entrando na avenida cantando com esse grupo, tá vindo o Olodum de lá. Aí os caras, a gente se encontra, eu cantando. Uhum. Aí o cara olhou para mim assim, abandonou É o aqui para cara estar ali que. cantando, o cara que estava aqui abandonou, tal, pra tá aqui, tal, tal, tal. Aí ficaram me olhando, aí eu volto lá de cabeça baixa e pergunto se será que tem espaço para eu poder cantar. E aí o que acontece? Por essa referência que eu tive, né, de ser filho do príncipe do samba, Firmino Tapuã, eles disseram, não, vamos te colocar para cantar. E aí é assim, depois de ter passado por todo esse processo musical, é assim que eu chego No na Lodum. banda Olodum, que era uma banda agora que estava galgando ainda no princípio a fama. E então, mas então o que é que representava para você naquela época o Lodum? Primeiro de tudo, o Olodum representava para mim o sonho daquele menino que queria ser igual ao pai. Porque o Olodum, logo em seguida que a música Faraó ela acontece, a gravadora Warner Music, que era a Continental, que era do meu pai, abre a porta para o Olodum. E o Olodum grava seu primeiro disco lá, sem Hum, mim, lá. Então eu percebo que tem possibilidade de eu, se eu entrar, fizer o teste, passar, no futuro eu vou gravar um disco com o Olodum e vou estar minha voz no programa de rádio, eu vou estar nos programas de televisão. Então, assim, primeiro de tudo, o que representava para mim é exatamente o sonho daquele menino que queria ser como o pai, queria ter a sua voz reconhecida nos discos na época, né, os bolachões, vinil, que queria ter a sua voz reconhecida na rádio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o Olodum representava para mim era a possibilidade de uma ascensão musical, uhum. de uma ascensão, todo jovem, e naquele tempo, sobretudo, e ainda Ser hoje, conhecido, ser conhecido, ser famoso, galgar a fama. exatamente, mas sobretudo, como eu vou lhe falar um pouco sobre isso, até porque nós estamos no mês de novembro, sobretudo como um homem negro, havia para dentro do homem negro duas possibilidades dele ascender Hum, financeiramente, ascender. Uma era no futebol,
Sim. e a outra era na música. Como eu sempre fui um perna de pau, futebol nunca foi o meu, nunca foi, São né? dois. É daí. Eu Então também eu não. fui para música, que foi exatamente onde eu entrei e consegui realmente gravar CDs. Eu entrei na banda Mirim do Olodum como cantor, que é tipo aquela escolinha de futebol que prepara. Sim. Só que a banda Olodum tomou um cunho profissional. E nesse cunho profissional nós gravamos um disco intitulado Menino Dourado. Nesse disco existem algumas composições minha, algumas que eu canto. Dentro desse disco aí, eu tenho, por exemplo, uma grande poesia de um poeta chamado Suca, que era uma música lá bem antiga do Lodum, que eu não sabia porque o Lodum não tinha gravado. Isso eu estou falando já do começo da década de 90, 92, eu entrando para a Marinha, aliás, 91, em 93, eu entrando para a Marinha e eu gravo a música Todo Menino é Um. A música é uma poesia que diz assim: eles não têm culpa, é por minha culpa que eles são meninos. E essa música eu digo que era uma poesia e tem uma licença poética muito extraordinária, pastor. Porque na realidade, quando o Lodum surge, ele vai surgir no Maciel Pelourinho. E o Maciel Pelourinho era o brega da Bahia, Sim. onde as mulheres de prostituição, onde as pessoas que usavam drogas, é de lá que vai surgir o Olodum, e o Olodum tem um papel fundamental de revitalização do centro histórico da Bahia. Então, assim, aqueles meninos iam crescendo e por não ter oportunidades, e não querendo dizer que a ausência de oportunidade é prerrogativa para que as pessoas roubem, Faço o né, quê? façam o que é errado, cometam crime, mas a gente sabe que quando elas não têm essa oportunidade, também não tem quem diga para elas o que eu estou dizendo hoje, isso, elas vão achar que o caminho mais fácil é esse. Então elas vinham e roubavam, e eram presas ali, levadas para o juizado de menor, e aí o Suca vem, esse compositor, e faz essa música. Eles não têm culpa. É por minha Que já era para culpa. chamar a atenção da Para chamar sociedade atenção. acerca de. Qual é a licença poética? É exatamente isso. Os homens da alta sociedade vão até esse prostíbulo, que era o Marcel Pelourinho, envolviam-se com as mulheres de lá, e elas terminavam gerando filho. E esses filhos agora eram criados, como a gente chama hoje, de mãe solo, e a mãe, a sua profissão era prostituição, e esses meninos cresciam sem ter o que fazer, então eles iam roubar. E agora eles iam presos. O Suca olha para aquilo e diz: eles não têm culpa. É por minha culpa que eles são meninos. Eles só existem porque homens como eu, o cara Não cumprem bem o seu não papel. compreendeu o papel de quer ser pai, então eles estão lá. Então eu tive a vontade de gravar isso. Essa música, eu gravei, fiz uma outra música também chamada Convite do Olodum 2, chamada Ei Menino, você que tá aí sentado, se levanta, vem pra cá, vamos conversar sobre a vida. Carinho, amor, proteção, compreensão é o que você precisa. Quer dizer, alguém que já tem uma ideia, que já entendeu que não deve mais estar fazendo as coisas erradas e agora está convidando. É o sujo que se limpou nas águas e convidando o outro para vir se limpar na mesma água que ele se limpou Olha e que aí. tem essa possibilidade, né? Música muito bonita. Gravei também uma música chamada Cara Pintada. Isso foi quando politicamente o Collor de Mello estava sendo impeachmentado, né? Uhum. Empichado, como se diz. Sim. E eu gravei uma música chamada Cara Pintada. Muito tempo se passou, você não cumpriu o que prometeu. 4 anos no poder, depois desapareceu. Chega de tanta conversa, queremos educação, queremos educação. Eu pintarei o meu rosto para acabar com a corrupção. Você vê que é uma música que foi feita em 1992, mas ela é tão atual, Atual. é atualíssima. É por causa do sistema, né? Na verdade, tem um Não muda, sistema né? que, infelizmente, Não muda. tem se prorrogado bastante. Não muda, né? Não muda, né? É Fica como vai uma... dizer também o poeta, né? O poeta baiano. A gente precisa de um super-homem que faça mudanças imediatas. E assim eu vou para o Lodum. Né? E a gente sabe que esse super-homem aí é Jesus. É o reino de Jesus como Só é que é. Jesus. Né? Essa pedra cortada será o que virá e baterá no pé da estátua e todos os reinos do mundo vai se destruir e o reino dele vai tomar toda a terra e nunca mais vai ter fim. Aí É só sim, nisso que eu acredito. venha o teu reino. Que o É teu o reino clamor venha, da o clamor, igreja, né? né? E aí a gente Venha o teu vai, reino. e daí a gente passa a fazer parte do Lodum principal. Nesse período de tempo, eu vou estar, vocês vão poder estar colocando aqui, mostrando aqui,
Eu gravando com Raul Gil, com Angélica. Poxa, tantos programas. Olha, gravei os grandes programas de televisão com a banda Que Mirim do tinha Lulu, na na época, época. você Depois, gravava. com a banda profissional, eu gravei todos os programas que você imaginar. Desde o Sabadão Sertanejo, Domingo Legal. Isso é coisa que o pessoal da nossa geração sabe o que é que eu estou falando. Sim. Ao Silvio Santos, ao princípio de Sérgio, o primeiro programa de Sérgio Portiolli, eu estava lá. Programa do Jô Soares, enfim. Aí, todos os anos, em cima do Trios Elétricos, cantando junto com grandes nomes da música popular, baiana, brasileira, Gilberto Gil, Caetano Veloso, aí Tracy Chapman, Jimmy Cliff, gente, muita gente, Pronto. Então, Paul realmente, Simon, Michael Jackson e lá vai. você chegou a atingir aquele ponto que você queria, que você via Atingir, bonito no seu pai, atingir. né? Que você queria chegar, você conseguiu Eu chegar, consegui. conseguiu atingir, talvez até mais ou não. Olha, eu lhe diria assim que do ponto de vista financeiro eu atingi mais, porque meu pai teve 10 filhos. Então o dinheiro que entrava teve que dividir com todo mundo, teve que dividir para todo E mundo. na época era tudo mais Era difícil, bem mais né? difícil, bem O mais incentivo, complicado. inclusive, Exatamente, a exatamente, cultura era muito exatamente. menor. Mas assim, a gente conseguiu e chegamos lá. Uhum. Pronto, chegamos. E agora? Chegamos, consegui. Meus objetivos eram esses, eu conquistei. Viajei por quase 20 países do mundo inteiro, entre Europa e América. Gravei os maiores programas de televisão do Brasil e o maior programa de televisão do mundo, que fica na BBC de Londres. E o Lulu Uhum. tomou essa dimensão de ordem mundial. Sim. O Lodum, eu Chegou ao chegava. auge, podemos dizer, né? Sim, a gente. Ali Olha, era o auge, o Olodum nos Estados o que é Unidos, que se falava estava lá fora? mesmo. O que é que se Uhum. falava lá fora quando se falava de É, Bahia? Bahia se o fala de Olodum, Brasil, de futebol, Brasil. Futebol e Pelé, né? Eu é, sempre digo isso. Aí Pelé e futebol tá aqui ligado, é. né? Você falava de samba e As você falava mulheres do Brasil, a sambista e é, você falava de Olodum. e o Olodum. Pronto, era isso aí. E aí onde é que eu estava aqui? Eu estava dentro do Olodum. Eu estava Uhum. dentro dessas três Sim. pilares que era extremamente importante para cultura da questão brasileira. Pronto. E havia algum momento em que você sentia um vazio, mesmo estando nesse auge que vocês Sim, atingiram? entendi. Meu amigo, eu preciso ser honesto e sincero, mas muito sincero, verdade. Eu acredito que toda essa busca por esse sucesso, por essa fama, hoje tendo um entendimento teológico que eu tenho, era exatamente no sentido de preencher o vazio que existia no nosso coração. Cada um busca de uma forma, né? Tem gente que vai buscar preencher esse vazio com drogas, outros vão tentar buscar preencher com bebidas, outros com mulheres, outros com a fama, outros com dinheiro. E eu tive exatamente esse lado. Eu não fui um homem usuário de droga, né? Eu, graças a Deus, Deus ele me guardou disso. Talvez ele seja o motivo da nossa conversa mais cedo, de ter chegado a essa idade que estou hoje. Conservado. Conserva, Aí, com cara de conserva, jovem, um jovem porque eu senhor. não fui um homem dado a avô já, avô de 7 netos já. Olha aí. Avô de 7 netos. Então, assim, pai de 5 filhos, avô de 7 netos. E na Sobre. tentativa de preencher, isso eu quero Isso. dizer, na Hum. tentativa de preencher o vazio do meu coração. O que é que acontece? Eu consegui tudo aquilo que eu queria conseguir. Eu só não consegui uma coisa, É, que foi exatamente a sua pergunta. Preencher o o grande vazio. vazio que existia dentro do meu coração. É. Eu venho de uma família religiosa. A minha família é uma família que, ao mesmo tempo que fazia missa para Santo Antônio e para Virgem Maria, ao mesmo tempo fazia o caruru de Cosme, de Damião, Batia servia os tambor. orixás, batia os tambores para os orixás. Então eu venho dessa família, eu venho de uma família de tradição religiosa, mas até que, mais ou menos no princípio, eu acredito que no final dos anos 90, para o princípio dos anos 80, eu tenho uma tia que, uma dessas caminhadas pelo centro da cidade de Salvador, ela tem um encontro com Jesus. Hum. E aí ela fica durante muitos anos sendo a única
Cristã da mesmo, família. cristã, protestante, evangélica, como se diz hoje, da família. A única durante muito tempo. Mas ela apossou-se, né, de uma palavra de Deus, de que haveria de salvar o restante dos seus familiares. E o tempo foi passando, depois Deus foi salvando. De um em um. E hoje nós somos assim. Só na família hoje nós somos três, quatro pastores, né? Tem uma prima que é pastora, missionária, temos missionários na É família. isso que eu ia perguntar. Você imaginava um dia estar no altar pregando a palavra, em vez de estar nos palcos, estar agora num púlpito pregando a palavra de Deus? Pois é, meu amigo, quando eu detectei, e essa Aí pergunta eu sua, acredito que independente aí agora já da fama. essa pergunta sua tem a ver com a primeira. Porque Sim. assim, como o vazio não era preenchido, eu tentei entender por que que, apesar de eu ter conquistado as coisas que eu queria conquistar, o que é que estava me faltando ainda? E eu buscava e não sabia Olha aí, e e não de entendia. repente aí, você que está nos ouvindo, preste atenção nessa passagem aí que o pastor Fernando, né, vai falar, porque é muito importante e as pessoas saberem que mesmo os famosos, eles têm um vazio que precisa ser preenchido. É o que passou o pastor Fernando, com toda a fama, no auge, ele sabia que faltava algo. Continue aí, pastor. Pois é, eu vou falar com eles aqui agora pessoalmente. Quero te dizer que a fama não preenchia o vazio que estava no meu coração. Ter ouvido a minha voz sendo tocada e toada nos programas de televisão e a minha imagem sendo veiculada num grande programa de televisão não preencheu o vazio do meu coração. O cachê que eu ganhava com o Ludum não preencheu o vazio do meu coração. E é possível que agora eu esteja falando com alguém que está dizendo assim, poxa, mas eu conquistei tudo o que eu queria, mas ainda sinto que o meu coração tem um vazio, ou eu sinto que me falta alguma coisa. Eu também sentia como você. E eu só descobri isso, e o que de fato era, quando eu passo a me aproximar mais das escrituras sagradas. E eu descobri que esse vazio que faltava ser preenchido no meu coração, em mim, era exatamente um vazio que tinha um tamanho. E o tamanho dele era o tamanho de Jesus. Logo, nada haveria de preencher esse vazio. Por isso eu quero lhe falar agora. Dá um passo para Jesus. Aproxime-se de Jesus. E você vai ver que o vazio que existe dentro do teu coração será preenchido. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais dificuldade, luta, não vai passar por nada. Isso aí tudo vai acontecer. Mas você não estará mais sozinho. Deus estará contigo nessa caminhada e esse vazio será preenchido. Esse vazio na Bíblia, ele é chamado de sede. Jesus disse, aquele que bebe da água, essa água daqui, né? Ele continua tendo sede, mas aquele que bebe da água que eu te der, jamais terá sede. E o que é que aconteceu comigo? No auge da minha carreira, no auge do meu sucesso, no ano de 1997, em um congresso, em uma cruzada, naquele tempo era cruzada. O que é cruzada, pastor? O camarada bota um pau para aquelas caixas de som, que não é mais como hoje, tudo tecnológico, tinha que carregar nas costas e ir para ali, e ali eles convidavam pessoas para poder contar as suas histórias de fé. E as pessoas iam lá contar a sua história de fé. Foi numa dessas cruzadas, no dia 2 de novembro de 1997, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E o vazio que havia no meu coração foi preenchido para a honra e glória do nome daquele mesmo que preencheu o vazio do meu coração, Jesus. Foi dessa forma, amém. Foi muito dessa bom, forma. tremendo. Foi dessa forma. É isso mesmo, Deus é assim que Deus faz, né? Então, esse foi o ponto, né, de virada, mas o momento assim que gerou essa identificação sua, né, foi justamente quando você estava em busca desse, né, de preencher esse vazio. Pronto. Mas teve alguma experiência em algum lugar, através de alguém, algo assim que você possa relatar? Ah, foi essa tia que falava de Jesus para você, te fez um convite, te levou
a uma reunião, a uma igreja, a um culto, seja na rua, seja, né, numa casa? Como é que foi assim? Até. Eu lembro, a história é muito fantástica, a história é extraordinária. Já nos meus últimos dias, assim, nos últimos meses, né, que eu estava com o Lotum, eu estava aqui em São Paulo, gravando os programas de televisão. Porque eu já passei a fazer parte do Lotum, chama banda principal, ou banda show, que é o nome que dão a esse grupo, dos cantores do Olodum, e eu comecei a ter ali alguma experiência. Por quê? Eu disse, minha tia foi a primeira, mas não ficou da primeira, a segunda veio, a terceira veio, a quarta veio, minha mãe veio, aí meu irmão mais Glória a novo Deus. veio, minha irmã veio, agora ficou faltando um só, eu. E nesse tempo, é importante que eu te diga isso, eu era uma pessoa que eu era de religião de matriz africana. Uhum. Eu era uma pessoa totalmente envolvida com o candomblé. O meu envolvimento com o candomblé, ele não se dá a princípio porque eu quis. Como eu nasci numa família que eu te disse que era muito religiosa e que ao mesmo tempo que fazia as trezenas do período de São João para o Santo Antônio, Quaresma. o Santo Antônio, fazia também em setembro o Caruru de Cosme e Damião. Então, nisso aí Você eu já tinha uma tendência, já né? para os dois lados, porque ao mesmo tempo que eu ia para a Igreja Católica, e eu fui batizado, estudei para Crisma, para fazer a primeira comunhão, mas ao mesmo tempo eu estava também dentro dos terreiros de Candomblé, porque eu tenho uma tia que já não está mais nesse plano, né? E a gente pregou Jesus para ela no final da vida, e ela era zeladora dos orixás, como se conhece, como se fala, ela era um Ialorixá, que Uhum. se chama de mãe de santo, e alguns, de forma pejorativamente, dizem mantiqueiro. Eu não gosto de dar esse termo, porque eu acho que é um ser humano, e Sim. ela era um Ialorixá, zeladora dos orixás, e foi alguém que durante muito tempo cuidou da minha vida espiritual, nesse sentido da religião de matriz africana. Mas foi exatamente nesse momento de estar sendo cuidado, ainda assim tinha um vazio dentro do meu coração. Eu não entendi aquilo. Aí minha mãe se converte. Quando minha mãe se converte, ela vai buscar a Deus em oração, e Deus faz a ela uma promessa. Uhum. Disse para ela, não temas, porque todos os seus filhos serão os meus discípulos. Olha aí. Todos os seus filhos serão os meus discípulos. E hoje nós somos Crê três. no Senhor Jesus e será salvo tu Tu e e a a tua tua casa. casa. Somos E ela três. tomou posse daquela. Somos três. Tá lá o pastor Fábio, missionária Rose, e por último, que eu sou o mais velho, mas eu estou indo porque a ordem da conversão foi essa. Fábio é aquele que eu conheci lá? Exatamente, exatamente. Pastor, pastorzão, uma igreja fantástica, trabalho muito bom. E por último fui eu, que estava nesse glamour, nessa fama. Foi dessa forma que eu cheguei até Jesus. A minha mãe de joelho no chão, orando, buscando e pedindo e dizendo: cumpre a promessa que tu me fizeste. Salva os meus filhos, salva os meus filhos. E aí eu fui o terceiro. E E teve um momento marcante assim, né? Uma palavra que você ouviu, um fato que te quebrou por dentro, que realmente fez, você falou, é hoje. Eu me foi, rendo. foi dessa forma. Como é que vai acontecer? Vai ter uma cruzada evangelística no Largo do Caranguejo, Sim, no bairro de Itinga, no município de Lauro de Freitas. sim. Para você que está fora do país ou está fora do estado, que vai estar assistindo, você entender. Aqui próximo do aeroporto de Salvador, mas é outro município, que é Grande Salvador, região metropolitana. E um jovem me convidou, disse: vai ter uma festa, uma cruzada. Eu não sabia o que era cruzada, né? E eu gostaria que você pudesse estar lá, vai ser bom, vai ter um jogador do Bahia que se converteu, vai ter um cantor da Laranja Mecânica que se converteu, vai, e aí foi me dizendo, né? E ele disse: vai ter um homem que morreu, que se converteu. Eu digo: oxe, morreu e se converteu? Como é isso? E vai estar lá? Eu não entendi. Aí ele foi falando e falou: você é meu convidado, e saiu. Quando ele sai, Deus disse para ele: volte. Ele voltou. E ele me disse: e Jesus vai estar lá também. Deus disse: volte para ele e diga a ele que eu vou estar lá. E aí eu fui para essa cruzada evangelística. Sexta, sábado e domingo. Eu fui no sábado e fui no domingo. E domingo era dia de show que eu tinha com o Lodum. Uhum. Ensaio, o grande ensaio que tinha, tal. E eu fiquei lá. E nesse dia eu vi um homem
que tinha passado por uma experiência de... Viu o cantor da Laranja Mecânica, viu o jogador do Bahia, viu... Erivan, né? Não Da é... Laranja Mecânica, quem Laranja foi? Mecânica foi o Ivan Dias, Ivan Dias. Ivan Dias, isso. Foi o Ivan Dias que estava pregando aquele... Tem Ivo e tem Ivo e Ivan, Ivan. né? O bispo e o pastor. Meus amigos, mas foi o Ivan que estava naquele dia contando o testemunho. E aí eu vi um homem que tinha tomado um choque de 13.800 volts. Eu conheci. Conheceu o Silvanes? Silvanes. Isso, e morreu, e Deus trouxe forte, ele de né? volta, um altão forte com o braço. Um negão E aí, 3x4. E aí ele conta a história dele, e assim, vou lhe ser honesto, aquele dia eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que ir embora que tem um show. Aí eu ia em direção ao carro para poder descer pro show. Não conseguia. Eu não conseguia, parecia que uma coisa me pegava pelas costas, puxava e dizia assim, volta, Deus hoje eu faz tenho um isso. encontro contigo. Quem fez esse evento foi as Assembleias de Deus de Lauro de Freitas, na época. Uhum. Volta, e eu voltava, ficava lá. E fiquei, vai, meu Deus, não posso perder o evento, tenho que... Volta! E aí eu voltei e fiquei. E no final eu comecei a olhar e ver aquelas pessoas, e eu dizia assim, meu Deus, são pessoas simples, pessoas pobres financeiramente, mas são pessoas que têm uma alegria que eu não tenho, essa alegria que eles têm. Meu Deus, eles... E eles não usam droga, eles não usam bebida. Eles estão aqui muito doidos, sem droga nenhuma. Porque o povo... Percebi a Assembleia de Deus, vibração, naquele tempo, vibrando mesmo e tal. Eu digo, meu Deus do céu, como dessa forma? E eu fiquei ali, naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus. Glória. Mas há um fato que eu também não posso deixar de lhe contar, que é marcante. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Olodum, porque o Olodum nunca me ensinou a usar droga. Nunca me ensinou a fazer nada de errado. Sim. Do ponto de vista daquilo que é crime. Sim. Simplesmente eu estava lá dentro do grupo e aí, como um cara jovem, cabelo rastafari comprido até as costas, feição, né, de um menino novo, tal, aquela coisa. Então, assim, a gente vivia uma vida com, né, muitas namoradas, essas coisas. Desregrada. Desregrada nesse sentido. Mas não por orientação. Não por orientação dele, nem mesmo aqueles que, por exemplo, faziam uso de droga, não faziam por causa do Olodum. Muito pelo contrário. Como eu vim da escolinha, eles cuidavam muito da gente, aquelas tias da gente, que hoje eu abraço, beijo a teste, faço questão de dizer aqui, olha aqui, me ensinou a ser um cidadão do mundo. Né? Como o Evangelho está me ensinando a ser um cidadão dos céus. Sim. O Olodum me ensinou a ser esse cidadão do mundo. E aí eu tive a possibilidade de viajar muito com o Olodum e poder falar mais 2 idiomas além do meu idioma. Né, que é o inglês e o espanhol. E um dia, numa noite, minha irmã já tinha se convertido, o Espírito Santo usou ela em idiomas. Aquela grande discussão teológica. Olha aí, Marcelo. De Atos, capítulo 2, aquela discussão teológica lá. Uhum. Deus usa minha irmã e minha irmã começa a falar comigo, começa a falar em espanhol. Mas um espanhol muito claro, sem sotaque nenhum. Que você entendia. E eu entendia tudo. E Deus usa a minha irmã e diz em espanhol, eu estou falando, daí vem para mim e diz, eu estou usando a minha serva para falar nessa língua, porque você sabe que a minha serva não estudou essa língua. E você sabe, e você consegue entender tudo o que ela está falando, porque você estudou essa língua. Então não é a minha serva que está falando. Sou eu quem estou falando por intermédio dos lábios da minha serva. Não, naquele dia para mim... Meu Deus. Naquele dia para mim, eu olhei para minha mãe e falei assim, eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Então foi isso que me despertou. Foi isso aí que te isso quebrou, que me quebrou todo, me quebrou. Falei, te fez se render. Aí nessa cruzada eu me rendo, mas não vou lá na frente. Pronto. Foi uma cruzada que 150 pessoas se renderam. Mas depois dessa passagem depois daí eu disse, não, sabe por que eu não me rendi? Eu vou te explicar. Porque eu dizia sempre à minha mãe, eu vou ser crente. A senhora vai ver. Não tinha coragem. Só que naquele dia, se eu fosse aceitar Jesus, minha mãe não ia ver. Você queria eu quero que ela veja. Só que assim, ó, eu aceitei a Jesus no domingo de noite. Cheguei em casa, falei, aceitei Jesus. Segunda-feira de manhã, peguei o cabelo, levantei assim, botei grandão, peguei a tesoura e cortei meu cabelo. Falei, não quero mais. Não que seja pecado, nada, mas não queria mais. Era uma nova identidade. Resolveu mudar. Resolvi mudar, tirar aquilo ali, certo? E terça-feira lá vai eu pro Olodum cantar. E o pessoal, quem é esse cantor? Poxa, todo mundo acostumado a me ver com aquele cabelo. Sim. Rastafari, quem é, tal.
Tem aí, vai ser colocado aí, vamos ver aí. E aí, o que é que acontece? Eu fui para o Olodum. E aí, chegou lá, eu fui, sabe, perdendo aquele desejo. Veio o carnaval de 1998 e eu anuncio em cima do trio elétrico que é o fim da minha carreira Você anunciou, musicalmente anunciou no trio no elétrico trio mesmo. elétrico e as pessoas chorando lá de baixo. Até foi um ano que nunca aconteceu isso comigo, mas nesse ano gente colocando cartaz para mim, me pedindo para ficar e eu declarando que era meu último Já ano. tinha decidido. Já tinha aceitado Jesus, já Não, estava se tendo, rendeu, velho. já tinha tido experiências espirituais, como a de Atos capítulo 2 com Jesus. Então não tinha mais como recuar. E como foi, assim, deixar tudo para agora seguir um novo caminho? Foi Teve paulatino, né? resistência dos amigos, familiares, Muita, a galera da música? Quais muita, foram as dificuldades assim que você muita, enfrentou? muita resistência. Eu tive um problema muito sério, grave, que isso aqui serve para você que está em casa. Eu Isso. tive problemas com a minha turma da música cá fora e eu tive problema também dentro da igreja. Porque o pessoal da música não entendia como é que eu estava na igreja, estava cantando ainda no Olodum. E o pessoal da igreja não entendia como é que eu estava cantando no Olodum e estava na igreja. Tava E na o pessoal igreja. da igreja não entendia como é que eu estava na igreja e estava cantando no Olodum. Deu para Sim, entender? Então, existe. assim, é aquela história Já lá do Paulo acompanhei os lá. jovens nessa situação. Aquela história do Paulo, né? Sim. O judeu não aceita ele, porque a igreja também tem medo dele, porque ele é. Então, assim, eu sou algo que improvável, tinha tudo para dar errado. Porque isso foi, até a minha vida foi tema de E no início discussão. você enfrentar Gente, essa dificuldade aí, né? foi, Poderia ter foi desistido. tema de discussão se realmente, assim, o dom que eu recebi veio de Deus ou estava vindo das entidades que eu servia antigamente. Discussão na igreja, isso aí. Cheguei a tomar tapa assim nas costas, você, o endemoniado, tal. Assim, eu só queria Jesus. Eu queria Jesus, que eu chegava no Lodum, falava de Jesus. Ah, rapaz, você só fala de Jesus. E tal, e, gente, foi um momento assim muito difícil, mas eu decidi a fazer o que Paulo disse, olhar para Cristo, porque ele sim é o autor e o consumador da minha fé, da nossa fé. Isso justamente porque realmente você tinha se rendido, verdadeiramente ao Senhor. O Espírito Santo já havia te convencido. Não Sim, foi o homem que te convenceu, foi o foi o Espírito. Espírito Santo que te convenceu. Então, Perfeitamente. era ele que estava ali te sustentando em meio a todas as dificuldades que a gente enfrenta. Aquele que já recebeu a Cristo como seu e Salvador da sua vida tem um ajudador, que é o Espírito Santo. E é esse Espírito que nos mantém de pé em toda e qualquer situação adversa que a gente possa enfrentar. Foi assim contigo, não é, pastor Fernando? Foi assim comigo. Eu decidi olhar para Jesus. Cheguei até a mudar de congregação na época, né? Por conta da congregação que eu aceitei ser uma congregação de ordem tradicional, que hoje eu respeito muito, muito. Mas eu tive experiências pentecostais na época, né? Uhum. Então ainda não tinha aquele equilíbrio e aquele controle e tal, mas também eu respeitava a igreja, mas aí o pastor soube das experiências que hoje meu grande amigo pastor hoje, meu grande amigo, é, ele um pastor de uma igreja histórica tradicional, aí sabe que um membro da igreja dele teve a experiência de Atos capítulo 2 de profetizar, de Pentecoste. falar em novas línguas, não é pentecostal. E aí a gente senta e conversa no gabinete, eu falo para ele, pastor, eu não quero dar problema para o senhor, e eu vou sair, vou procurar uma igreja pentecostal, vou procurar até a própria igreja que eu me converti, que eu aceitei Jesus, embora eu aceitei aqui, eu levantei a mão com o senhor para minha mãe ver, mas eu vou voltar lá para a igreja das Assembleias de Deus na época, né? Porque lá eles entendem o que aconteceu comigo, mas eu posso garantir para o senhor que o que aconteceu comigo é totalmente diferente do que aquilo que acontecia lá atrás, no tempo que eu era de religião de matriz africana, totalmente diferente. Mas eu não quero ser um problema para o senhor aqui. E aí, meu pastor, eu saí, fui e tal. E aí, o que é que vai acontecer? Deus começa a trazer uma nova história para a minha vida. Pronto. Nova história. Trocou os tambores
Aí eu do toquei os tambores do mundo Olodum, pelo sambando som do do mundo. reino agora, para Exatamente. servir ao Senhor. Aí eu descobri que eu podia servir a Deus com a minha cultura, com o ritmo da minha terra, que eu podia servir a Deus com aquilo, e foi assim, profético para minha vida. Não foi assim, eu quero, que eu não queria. Mas foi tão de Deus, que Deus pegou um rapaz que tinha esses instrumentos e fez ele me dar, e Deus disse para ele: para você não terá serventia mais, mas na mão do meu servo, eu vou levar ele pelo Brasil e fora do Brasil, e muitas almas se renderão ao Senhor. E ele me chama na casa dele, me faz eu subir numa laje da casa. Quando eu chego na laje, ele diz: está aqui, Deus mandou eu te dar esses instrumentos. Meu Deus, que coisa extraordinária. Então você tem como dizer para aqueles que estão nos assistindo que Deus é fiel a cumprir aquilo que ele promete aos seus filhos. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, eu tenho falado muito ultimamente com a igreja algo que está na Bíblia, e a gente às vezes olha para a Bíblia e a gente passa assim por cima ou acredita em partes. A Bíblia diz assim: eu sei que tudo podes. Tem alguma coisa que Deus não pode, pastor? Não tem. Tudo ele pode. Tudo ele pode. E que nenhum dos seus planos podem Serão ser frustrados. frustrados. Então tenho dito para a igreja, se foi Deus que falou, vai se cumprir. O tempo, eu não sei qual é o tempo. Para mim não demorou muito, não. Para mim foi muito rápido. Porque quando eu saí do Tambores de Cristo, que eu era o vice-líder, o líder era o irmão Tony Machado, Antônio, e eu saí porque eles foram morar em São Paulo, eu voltei para cá e voltei para minha igrejinha. E disse: Deus, se o Senhor tem um plano comigo, um projeto comigo, o Senhor vai me buscar lá no Jardim Centenário, lá sendo pastoreado por um pastor que não é famoso, que não é conhecido, embora eu tivesse amigos famosos como o Bispo Átila Brandão, Sim. que me tem como pai, que eu estudei, estudei direito lá na faculdade dele lá, então tem como pai. Eu tinha um pastor Ivan Pitzel, apóstolo, né? Hoje são apóstolos eles, né? Então eu tinha esses homens todos que de uma certa forma deram uma contribuição para a minha vida, para o meu crescimento e elevo espiritual. Mas eu congregava com o pastor Faustino, já ouviu falar dele? Não. Ninguém sabe quem era o pastor Faustino. Pastor simples, mas um simples homem de Deus. Eu disse: o senhor tem um projeto comigo, o senhor vai me buscar lá. Eu vou ficar lá. E é lá que o senhor vai me buscar, no Jardim Centenário, lá em Tinga. E Deus não fez isso, foi lá me buscar. Deus me pegou lá no Jardim Centenário, me levou de lá para o mundo. Eu já viajei. Para o mundo gospel aí agora. Para o mundo gospel, eu digo para o mundo. Viajei aproximadamente 25 países, 25 estados da Federação Brasileira. E viajei com os tambores, também internacionalmente, né? Já tivemos no continente europeu fazendo eventos lá. Enfim, Deus cumpriu o que tinha me prometido, e eu faço essa mudança, essa transformação. Eu mostro que cultura é cultura. Uma coisa que a gente precisa entender, e isso eu entendi, que cultura é cultura e religião é religião. Existem elementos da cultura que está dentro da religião, mas ela faz parte da cultura de um povo, da cultura. Esse ano, só para o senhor ter uma ideia, esse ano foram os 40 anos do Axé Music. A música que eu faço não é Axé Music. E não estou dizendo isso menosprezando o Axé Music, não, embora o termo Axé Music seja um termo usado na época pejorativamente. A música vai na Bahia é Axé Music e tal. Não, a música que eu faço chama-se samba reggae. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse ano eu fui convidado, nos 40 anos do Axé Music, fui convidado algumas pessoas para poder falar para um jornal, Correio da Bahia, para falar. Olha quem são as pessoas, ó. Carlinhos Brown, a Daniela Mercury, o grande compositor, para mim, o príncipe do gueto, que não é Igor Canário, Tonho Matéria, grande compositor de coisas extraordinárias. E sabe quem foi a quarta pessoa para falar? Pastor Fernando. Pastor Fernando. Fui eu para falar. Por quê? Porque o cara disse: não, ele é historiador, que eu sou formado também em história. Ele é historiador e ele veio desse movimento negro, ele veio do movimento
e ele tem alguma coisa para falar, e ele hoje faz música Faz música samba reggae. afro, né? Faz música Descendência afro, exatamente, afro. definição afro. Afro, de um povo que é descendente de África, que é a cultura. Aí eu estava dizendo para ela uma coisa muito interessante. Falei, gente, uma coisa que as pessoas não conseguem compreender é que a música que eu faço, ela não tem nada, a música, nada a ver com a religião de matriz africana, a não ser que aqueles que começaram nos blocos afros, eles eram de religião de matriz africana. Mas o estilo musical foi criado, por exemplo, um homem que morre firme na fé com Deus, chamado Neguinho do Samba. Morre crente, o criador do samba reggae. E os instrumentos musicais e o estilo musical que se toca é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, a música que eu faço é samba reggae. É a mistura do samba brasileiro, que tem essa briga de onde nasceu, se foi no Rio, se foi na Bahia. Para mim, tanto faz ser um e outro, porque eu sou um carioca baiano, um baiano carioca, um baianoca, como diz. Nasci lá e fui criado aqui. Mas, assim, o samba reggae é o estilo musical que eu reputo ser o estilo musical genuinamente brasileiro, indiscutivelmente. Ou, perdão, baiano, indiscutivelmente. Então eu me utilizo dessa música, desse estilo musical, para falar sobre Jesus. Gravamos em 2004 com o maior grupo de louvor do Brasil. Fomos a única banda do Brasil a gravar com eles. Diante do Trono. Diante do Trono. Era o top do Na top Paula do top. Valadão, O senhor lembra disso? André Eu Valadão, recebo a ligação lembro. da Ana Paula Valadão. Alô, pastor Fernando, paz do Senhor. Aqui é a pastora Ana Paula. Olha, eu sou fã do trabalho de vocês. Quem é que está falando comigo? E aí, é porque o papai falou que o próximo disco da gente é o 7º. Papai Márcio. Vai ser gravado na Bahia. E Deus deu uma visão ao papai que vai ter 7 homens ungidos tocando tambores ungidos. Oh, glória. Eu morava em Ilhéus, eu vim para cá para participar. Eu vim. 1.200.000 pessoas naquele. Foi, eu que vi. pode passar aí. Eu Tem a estava parte lá. de tambores da música, quem é Deus como o nosso Deus. Tá aí, tô lá. Ó. Eu Tava tava tocando, regendo a banda lá naquele dia. No Centro Administrativo da Bahia, no CAB. Centro Administrativo, Então, exatamente. isso é extraordinário. A partir dali, o que acontece com a gente? As portas se abrem, porque daí para trás eu tomei muita pancada. Que é aquilo que eu lhe digo. Sim. Apanhei muito da igreja, porque o pessoal disse, você está trazendo o mundo para a igreja. Porque tem aquela questão também daqueles que... Aquela polêmica que existe acerca de ritmos de música. Sim. Ritmos que glorificam a Deus e ritmos que não são para glorificar a Deus. Sim, mas a grande pergunta que eu faço, meu apóstolo, é quem tem autoridade para dizer isso, a não ser o próprio Deus? Exatamente. O senhor concorda comigo? Às vezes a gente quer falar por Deus sem ter combinado com ele. A igreja apanhou agora recentemente porque falou em nome de Deus e não combinou com Deus. Sim. Não vou entrar no mérito aqui. Sim. Para não dar um corte brabo aí e eu ser cancelado. Mas assim, a gente precisa, se for falar por Deus, a gente precisa combinar com Deus. Todas as vezes que você vê um profeta falando, foi combinado com Deus. Alguém até não sabe, diz assim, não, mas o profeta Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Estava tudo combinado com Deus, meu irmão. Está escrito lá nas bênçãos e nas maldições que vai ocorrer. Simplesmente ele só abriu a boca, porque profeta é boca de Deus. Para dizer o que estava escrito. Para falar o que Deus já tinha que se alguém das pessoas trilhasse pelo caminho da idolatria... Ai daquele que fala em nome de Deus, mas não foi Deus quem falou. Deus quem falou, né? Então, isso é fantástico, isso é extraordinário, porque as portas se abrem para a gente no Brasil. Aí a gente vai gravar com o Fernandinho, num CD que ele canta a música, Eu Fui Comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. Dona querida, assim, todo mundo pulando, na presença de Deus. Todo mundo pulando, na presença de Deus, velho. Todo mundo. Aí, essa gravação com o Fernandinho, que foi gravada aqui na Bahia, no Pelourinho, no Centro Histórico, tal. Essa gravação se tornou um programa de televisão. Feito por Alex do Balaio, e aí isso foi passado, tá aí, como um programa de televisão.
da gente, Fernandinho, comigo no carro, e a gente gravou, depois gravamos também, anteriormente, gravamos com Renascer Praise, um CD espanhol, com a Bispa Sônia Hernandes e tal. Sim. Gravei com a Baby do Brasil, gravei com, ou pra mim, até falei essa semana dele, ele veio lá e curtiu. Álvaro Tito, meu Deus, Sim. Álvaro gravou comigo um CD que é a coisa mais linda, que é um CD Tambores Remidos, Pastor Fernando Tambores Remidos canta harpa cristã. Se eu não ouviu, ouça, tá na internet. Procurando ouvir. É lindo, é bom de ouvir no carro viajando, é bom de ouvir em casa ali. É um CD que não é agressivo. Então, assim, meu amigo, a história é longa. Nós fomos para a gravadora Toque no Altar Music, pastor Marco Gregório. Marcos Gregório. Lá nós vendemos disco de ouro. Primeira tiragem saiu 10 mil cópias de uma vez assim tal. Rodamos muito, fizemos muita marcha para Jesus. E hoje o que é que eu escuto dos meus amigos, aqueles a quem eu já estava pensando em passar o cajado para eles? Uhum. E eles disseram para mim: não, você já tem muita lenha para queimar. Segura mais um pouco, ainda tem lenha para queimar. Eu digo: vou só diminuir um pouquinho mais, tá? Mas você ainda tem lenha para queimar. Eles falam para mim, isso no Brasil inteiro: Pastor Fernando, dá o máximo respeito para a gente com o senhor. Por quê? Porque o senhor pavimentou a estrada para a gente passar. Então hoje a gente pode tocar. Hoje você vê, por exemplo, um Samuel. Arrancou toco. Você vê um Samuel Leotério hoje podendo cantar os pagodes deles. Sim. Aquele pagode pentecostal, mas aquilo é a célula da música baiana, do pagodão baiano. Mas para vencer a resistência Mas de introduzir, a gente apanhou não é muito. fácil. Irmão, a gente apanhou muito. Até que eu É arrancar toco mesmo. fui no Lodum e sentei e eliminei essa como é que a gente diz? Eu eliminei esse ciclo na minha vida. Conversei com o presidente. Ele perguntou: a igreja que está te pedindo para você sair? Eu disse: não é a igreja, não. Sou eu mesmo que estou querendo sair. Tá? Mas assim, a amizade permaneceu. Então, eu sou contemporâneo lá de Pierre Onassi, de Lázaro, Marquinhos Marques, Germano Meneghel. Eu sou contemporâneo lá de Lazinho, né? O próprio Lázaro, irmão Lázaro, depois que se converteu, eu me converto primeiro do que ele. Sim. E depois ele vai, converte-se e se torna o grande nome da música baiana para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Os caras assim que... Música gospel baiana. Aprove a Deus, né? Ter levado para a eternidade, mas deixou um legado extraordinário. Mas era aquele camarada que não tinha banda e tocava com quem? Com o Tambores Remidos. Era com a gente. Era irmãozão nosso. Nosso irmãozão. Então, meu irmão, é muita história para ser E contada. o que é que o pastor Fernando de hoje diria ao Fernando daquela época do Lodum? Fernando do Lodum, não tenha medo de fazer o que você vai fazer, não. Não tenha medo de fazer o que você está dizendo para sua mãe o tempo inteiro e fica procrastinando. Não tenha medo, não. Pode fazer. Não vai ser fácil, não, Fernando. Você sabe que você vai passar por muita coisa. Muita coisa. Você sabe, já, viu? Ó, se não sabe, eu estou lhe dizendo aqui agora, tá? De 2025, eu estou dizendo para você agora aí, 1997. Tu vai passar por muita coisa, mas você vai ter a sensação de que valeu a pena ter passado por tudo isso aí, porque você encontrou um tesouro maior do que qualquer coisa. Faça logo, Fernando, faça logo. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele e o mais é ele que vai fazer na tua vida. Então esse é o meu conselho, porque assim, meu querido pastor, dentro dessas guerras, eu perdi algumas batalhas. Isso aí eu não posso dizer que não. É natural. É natural, eu perdi algumas batalhas, sabe? Das quais eu não tenho orgulho de tê-las perdido, mas faz parte. Sim. Diz que às vezes um poeta... As aflições deste mundo que Jesus exatamente, às vezes disse ganhando, que teríamos, né? Às vezes ganhando, às vezes perdendo, mas aprendendo a continuar no jogo. Eu continuo. Por nenhum momento, nenhum segundo eu me desviei do caminho, da presença do Senhor, nenhum minuto diante dessas grandes batalhas, assim, dessas, né? E a gente vê vale que você chegou no auge, sim, no tempo do Lodum, né? E em termos musicais, não estou falando nem ministerial, no que diz respeito ao pastoreio, mas em termos musicais também, me parece que você galgou também, né, o auge, porque você, pelo que você falou, você teve a oportunidade de tocar aqui
né, tocar no Brasil com os maiores cantores gospel, Sim, né, da música brasileira. sim. Você teve junto com ele, Ana Paula Valadão, Fernandinho, DJ né, Marcos Alpiste, Gregório, DJ Alpiste e tantos outros aí, realmente. Então você também teve nesse auge da música como cristão agora, proclamando o evangelho através da música, né, e viveu um sucesso, sim. né? Sucesso na música gospel. A gente pode mostrar para o povo os 25, um pedacinho dos Sim. 25 anos do Tambores Remidos? Por enquanto, mostrar para vocês só um pedacinho do que a gente viveu esses 25 anos aí agora aqui. Sim. Vem comigo, você vai ver aqui agora. Aqui. No ano 2000, no estado da Bahia, na cidade do Salvador, surgiu a maior banda percussiva gospel do Brasil, Tambores Remidos. A máquina de celebração com uma sonoridade diferente. No melhor estilo baiano, os Tambores Remidos faz uso do samba reggae, ritmo genuinamente soteropolitano, com canções autorais e releituras de clássicos. O grupo gravou 2 DVDs, produzido na capital baiana, com mais de 30 mil pessoas que, embaladas pela sonorização da banda e suas letras sempre voltadas para a exaltação a Deus, fizeram uma festa para Deus e ganharam o Brasil. Os Tambores Remidos sempre teve na frente o pastor Fernando, ex-cantor da banda Olodum, e com uma vasta experiência de palco, arrastou multidões ao longo de 2 décadas e meia. Pastor Fernando e Tambores Remidos chamou a atenção de diversos artistas e grupos gospel que vieram até a Bahia para participações ou ter a participação dos tambores em seus CDs e DVDs. Entre eles, Diante do Trono, com mais de 1 milhão de pessoas. Fernandinho, DJ Alpiste, Álvaro Tito e muitos outros. Tambores Remidos fez parte do cast da gravadora Toque no Altar Music, com o CD Festa para Deus, vendendo milhares de cópias de CDs. Viagem por todo o Brasil e eventos. Eles estarão completando 25 anos de muita história para serem contadas e cantadas com muita alegria e celebração. Levem para a sua cidade e celebrem juntos com eles. Tambores Remidos, a máquina de celebração. 25 anos. Prepare-se. Hoje, como o senhor sabe, eu sou pastor de uma comunidade evangélica Fé Viva, uma igreja que nasce na década de 60 nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, pelo pastor Steve Parson, né? Filho espiritual do Kenneth Hagin, e um homem bastante influente, um televangelista, e foi esse homem que Deus usou para abençoar a minha vida aqui no Brasil, quando Deus disse ele que queria uma igreja aqui no Brasil, e Deus traz ele aqui, e ele me olha e Deus diz a ele: esse é o homem que eu tenho preparado para poder ser o seu homem aqui no Brasil. O pastor, para estar à frente dessa congregação. Foi dessa forma aí. E aí a gente abriu aqui, chegamos a 11 igrejas espalhadas aí pelo território baiano e pernambucano, né? E depois saímos, né, liberando cada um, que eu não tenho aquela unção de Edir Macedo na minha vida. Mas aí você, mas já dá muito trabalho, né? Como a gente falou, você experimentou o sucesso, e aí, na música, e é o que eu vou te falar. Secular, no Exatamente. caso, né, no Olodum, e experimentou na música gospel. Exatamente. Né?
Isso que eles acabaram de ver agora é só o resumo do resumo daquilo que a gente viveu durante esses... Porque nós estamos fazendo 25 anos, esse ano e o ano que vem, são os 25 anos de Tambores e Mitos. Olha aí. Então aí, as pessoas viram aí que a gente gravou a harpa cristã, junto com Álvaro Tito cantando comigo com aquela voz dele, aquela voz que é inconfundível. Como DJ Opiste, a gente gravou um CD chamado Festa para Deus, que foi pela gravadora Toque no Altar Music. Gravamos 2 DVDs com mais de 35 mil pessoas aqui no Edneway, na Bahia. Rodamos diversos estados do Brasil, fizemos as marchas, os congressos. Bom, enfim, tivemos no grande congresso em Camboriú, né, juntamente com o Bispo Átila, que disse, não, vamos levar. Eu estava Você lá. estava lá também? Eu fazia parte do coral. Vamos lá, e você via que ali tinha assim uma E foi lá que eu encontrei, que eu conheci minha esposa. Olha que maravilha! E você via que lá tinha um negócio que era interessante. Os cantores, para poder subir ali, ficava aquela coisa ali de empurrar um para lá para poder subir para cantar uma música. E o Bispo Átila perguntou assim, posso? Tenho liberdade? Tenho liberdade de fazer o que eu quero? Tenho. Então sobe aqui. Entra a gente com os tambores na cabeça, rapaz. O pessoal olhando assim, o que é isso, meu Deus? E aí eu todo de sembreando, de paletó. E aí eu subo e canto umas 5, 6 músicas. Quando para cantar uma música só ali, era a maior dificuldade. Dizem que tinha que pagar. Eu soube que tinha que pagar. As pessoas que para estudar corte, viu? Dizem que tinha que pagar, mas eu subi ali e cantei 5, 6 músicas ali. E isso, assim, eu sou muito grato ao Bispo Átila por ter, né, aberto essa porta para a gente. Agora eu queria saber, para o senhor agora, o que é o verdadeiro sucesso? O que significa o verdadeiro sucesso para você agora, que passou pelas 2 etapas, né? Aquela etapa no Olodum, agora a etapa como um cantor gospel e hoje um pastor, né, que vivenciou tudo isso. Sim. E qual é o verdadeiro, o que é que significa o verdadeiro sucesso para você? Meu pastor, vou falar uma coisa muito interessante. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. E na proporção que a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando, como disse Paulo, as coisas de menino. Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino. Ele agia como menino, pensava como menino, e etc. Eu hoje poderia lhe dizer, não de uma forma filosófica, mas devido à vivência que eu tenho, né, de forma empírica, que o verdadeiro sucesso não é a ausência de derrotas. Sim. Tem derrotas que ela leva sucesso na vida. O senhor já sabe disso, o senhor já é um maduro também, tem só um pouquinho só mais do que eu, parece ser mais novo, mas... Mas assim, o verdadeiro sucesso não é a ausência de derrota em algumas áreas da vida. Mas o verdadeiro sucesso é você ir até o fim da trajetória. E no fim você poder dizer, firme. Combati o bom combate, eu estou acabando a minha carreira, mas eu guardei a fé. Cabeça erguida. Erguida! Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o próprio Abacuque, quando ele percebe que não tem jeito, e Deus falou, e falando Deus não ia revogar e voltar atrás mais ali, ele toma uma decisão na vida dele. Quando eu disse, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, produto da oliveira minta, aquelas coisas todas que a gente sabe, assim, catástrofe, calamidade do ponto de vista total. Mas ele vai dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, o verdadeiro sucesso não é a ausência de dificuldade, de algumas derrotas que a gente passa. Mas o verdadeiro sucesso é ter Jesus em todas as estações da nossa vida. Seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno espiritual. Mas Jesus sempre presente. O centro. Ele é o principal. Segredo. Ele é o nosso alvo. É isso. É isso aí. E até o fim, né? Você acredita que a música, né, em si, ela tem um papel importante na igreja
para alcançar pessoas. Meu Deus. Eu lhe digo, eu posso até lhe dizer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Porque assim, ó, a Bíblia diz, olha o que eu vou te dizer e vê se faz sentido para o senhor. E o que eu vou dizer para você também em casa agora, se faz sentido para o senhor. A Bíblia diz assim, eu quero que os homens olhem para vocês. Olha que Deus vai se retirar. E vejam em vocês as vossas boas obras. Agora sim. E glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Existe uma responsabilidade que é nossa. Sim. Ela é nossa. Eu tenho falado isso constantemente. Que a grande luta do diabo, desde sempre, não foi tirar a nossa espiritualidade, não. Mas foi tirar a nossa humanidade. Uhum. Porque é a nossa humanidade, meu pastor, que nos faz imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, se eu tiro a sua humanidade, acabou. Porque nós somos homens à imagem e semelhança de Deus. O diabo vem tentando fazer a gente ser Deus à imagem e semelhança de homens. E esse é exatamente fazer isso. Fazer a gente tomar o lugar de Jesus. Aí a sua pergunta, o papel da música do ponto de vista de conquistar pessoas. A música, antes de conquistar pessoas, ela vai fazer uma coisa que precisa ser feita. Jesus disse, quando o mundo olhar para vocês e ver que vocês são o quê? Então eles saberão. João 17, 21. Já pescou? Com então certeza. eles saberão que eu estou em vós e vocês estão em mim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque disso aqui eu entendo. O senhor sabe, com tanto tempo tendo evangelho, o senhor sabe que há 30 anos atrás, o que a presbiteriana cantava não era o mesmo que a batista cantava. Não. Sim ou não? Era assim? O que a Assembleia de Deus cantava não era o mesmo que cantava na igreja, nas comunidades. Não, não era. Por quê? Porque cada um tinha o seu inário, o seu cantor, sua harpa, seu cântico, Cada um cantava uma coisa. Deus olhava do céu e disse assim, não, vocês estão divididos. Mas eu vou criar uma estratégia. Eu vou começar a unir vocês através da música. E o senhor sabe que teve domingos e domingos que a mesma música que cantava aqui, cantava na minha, cantava na outra, cantava e Deus olha e diz assim, pronto, meu povo está falando, todo mundo a mesma língua. A música, primeiro ele é esse instrumento Sim. de fazer com que a gente possa cantar a mesma coisa e dizer que somos do mesmo Deus. Mesmo que a Bíblia diz lá em Apocalipse que todos estarão Como é que vai dar diante do Pai, todos em uma só O voz. senhor já pescou, já foi lá na frente já. O senhor já pescou. Pescou. Então o que acontece? Então a música, ela se torna esse instrumento de unir a igreja primeiro. De unir a igreja. Todo mundo, quando surge aqueles grupos lá de trás, Rebanhão, Sim. as comunidades de Nilópolis, rompendo em fé, minha vida, Deus, sara essa nação. Rebanhão já é de 30 anos para Vamos lá. lá, aí vem Grupo Elo, vem não sei o quê, vem Álvaro Tito. Não há barreiras. Isso tudo era cantado só na igreja. Depois vem aquele louvor mais radical de rock, Cates Aí vem Barnea. os caras, Caspané, a banda Resgate. Aí vem tambores remidos. Aí vem a gente também fazendo, né? Mas antes da gente, vem alguém tentando fazer isso, mas colocando sua bateria. Aquele que tem sede, que é o nosso querido pastor Ademar, né? Ademar de Campos. Que, assim, é apaixonado pelo tambor. Tivemos aqui a presença de Alda Célia. Oh, uau! Ali é Marquinhos um Gomes. ícone Aí, da música. e aí eles vêm com a percussão, fazendo, ou com a bateria. Aí eu digo, poxa, isso aqui não é bateria, isso aqui é percussão mesmo. E aí vem tambores de Cristo, tambores ungidos, bota a percussão mesmo. E diz, vão para cima. Então, assim, aí a música passa a ser um instrumento de evangelização e de conquista de almas. Mas primeiro ela desempenha o papel de fazer com que as igrejas, deixa eu sair do plural e ir para o singular, a igreja, que é única, Jesus, ela
falem a mesma coisa, conforme diz Paulo. Quero que todos vós faleis a mesma coisa. Você não vai falar a mesma coisa, pelo menos vão cantar a mesma coisa. E aí ela passa a ser um instrumento de evangelização extraordinário. Fantástico. Eu digo que a igreja, na verdade, não é a igreja universal, a igreja mundial, não é a igreja, né? É a igreja única de Deus. Única. Há uma só igreja. Deus, quando olha do céu para a terra, ele vê uma igreja só. Quando foca no Brasil, ele vê uma igreja só. Quando foca na Bahia, ele vê uma igreja só. Quando foca em um bairro de Salvador, em Estela Maris, ele vê uma igreja só. Ele olha para Lauro de Freitas, ele vê uma igreja só. É a igreja única de Cristo. Os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso é fundamental. A música foi de fundamental importância nesse processo e hoje é de fundamental importância no processo da salvação de pessoas. E você vê, né, que Deus não apagou a sua história como músico. Você queria ser um músico, você esteve ali no Olodum, conforme você percebeu que poderia chegar a seguir os passos de seu pai, né? Deus te levou, fez você, né, chegar, né, ao auge ali no Olodum, mas Deus não tirou isso de dentro de você. Não, Deus te trouxe para na presença dele, passou a te usar para tocar as pessoas de uma forma diferente agora, né, de uma forma já espiritual, para levar as pessoas a terem um conhecimento de Deus, terem um encontro com Deus, como você mesmo falou. Estávamos conversando anteriormente aí pela uma videochamada, né? Com o pastor Gilmar Bonfim de Léus, aquele abraço. Nosso apóstolo Gilmar Bonfim. E ali você me falou que na oportunidade ganhou várias pessoas ali para Jesus. Realmente os apelos eram, né, multidões que chegavam para frente ali, através das músicas, né, de vocês. Vou lhe dizer assim, aproximadamente nesse longo dessa caminhada, eu me lembro que eu contava muito. Contei até um determinado número de pessoas. Quantas pessoas sentaram aqui, tal. Mas eu posso lhe dizer que a gente ganhou, nesses anos, aproximadamente 25 mil pessoas para Jesus. Glória a Deus. Nós conseguimos levar até Jesus. Hoje a gente desempenha a função pastoral. Eu não estou nem contando com estou contando com a questão musical. Não estou nem contando com a questão pastoral, mas com a questão musical, com a questão do pregador itinerante, que durante muitos anos eu fui também. Mas já... E aí a gente chega a um período que a gente celebra quantos casamentos celebrei? Não sei te dizer. Quantos batismos já fizemos? Não sei te dizer, foram muitos. Então chega um momento em que a gente só precisa guardar o nosso coração e perseverar até o fim, conforme a Escritura diz, né? Aquele que persevera até o fim. Aqui não vou entrar na discussão nem de Armino, nem de Calvino. Se está escrito que é para perseverar, eu vou perseverar. Isso é o que importa. Aconteça o que acontecer, eu vou ficar com Jesus aqui. Né? Mas assim, através da música, a gente ganhou muitas vidas para Jesus, por causa do estilo de música que eu faço. Conforme Deus me orientou que seria, é uma música que atrai muita gente, atrai muito jovem. E com alegria, né? E a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. E a gente sabe conduzir, como ministros do Evangelho, a gente sabe como conduzir as coisas dentro de uma igreja, como conduzir um acampamento, que é totalmente diferente, como você conduz numa marcha para Jesus, mas assim, que é diferente, mas o que é que há nesses lugares de igual? A ordem e a decência. Isso. Há um momento de dançar, de pular, de cantar, de gritar, mas também há um momento de orar, dobrar o joelho, orar. Há um momento de evangelizar, de servir. Há um momento para tudo. Para a gente finalizar, eu queria assim que você deixasse uma mensagem final aí, né, para quem está nos assistindo, que talvez esteja em um período da sua vida onde ele está assim, em busca de fama, de sucesso,
né? E aí ele está ludibriado com muitas coisas que são propostas do mundo, mas que a gente sabe que o senhor mesmo que já passou, né, por determinados processos, já conseguiu perceber que não é por aí, né? Não é o que a mídia está mostrando, não é o caminho que um youtuber passou, não é porque aquele cantor agindo dessa maneira ou de outra está fazendo sucesso, né? Não é por isso não é, né, que ele vai também, né, ter esse sucesso, porque, como você falou, realmente o sucesso está mais além, né, do É verdade, meu do amigo. que a fama, né? Mas o que é Existem, que você diria para. eu costumo separar essas duas coisas, sucesso e fama, né? Eu costumo separar. Por exemplo, a vida de quem Paulo morreu da forma mais cruel possível, né? Sim. A tradição diz que ele morre numa guilhotina, a tradição diz isso, mas ele próprio vai dizer: quem tiver de vir me ver, venha depressa, porque eu já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. Quando a gente vai descobrir o que é o sacrifício de libação, é a morte mais cruel possível, porque é o derramamento de sangue até a última gota de sangue. Aí faz jus à ideia da guilhotina, de ter o pescoço cortado realmente, o sangue jorrando lá, né? Mas ele sabia de que forma ele haveria de morrer. Ele passou por muitos açoites, ele vai dizer, né? Açoites, vigílias, naufrágios. Mas todos nós, depois de Jesus, somos apaixonados por esse cara chamado Paulo. E nos é inspiração. É verdade. Eu pergunto para o senhor, o ministério de Paulo foi um ministério de sucesso ou não foi? Meu Deus. Foi um ministério de sucesso, não sucesso de acordo com a visão de hoje. Porque aí eu preciso fazer essa distinção dessas duas coisas. Paulo não era um cara famoso. Tem gente que é famoso, a fama é efêmera. Ela é passageira, pastor. Sim. E me permitam que eu vou lhe dizer aqui agora. Alguém sempre pergunta: tá, e aí, me fala um pouco do seu ministério, por que o senhor não ficou famoso igual fulano, ciclano, bertano e tal? E aí eu costumo dizer: não, porque talvez Deus não tenha isso para mim. Deus não quer que eu seja famoso, eu sou um cara conhecido. Ser conhecido é uma coisa, ser famoso é você perder. Gente, a fama ela tem um lado tão ruim que você perde a sua privacidade. Perde a privacidade. Um ministério de sucesso é um ministério que você vai até o fim. Sim. A despeito das dificuldades dessa vida, você não nega Jesus. Você Sim. continua firme. E ao morrer, você vai continuar no maior sucesso que tem na vida, que é exatamente ouvir de Jesus: vinde bendito do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. O ministério de sucesso é um ministério que é reconhecido. É onde você passa e deixa nos lugares que você passou o bom perfume de Cristo. Isso é o maior sucesso. E o legado que fica, E né? que fica para as pessoas, para a geração anterior. Eu te disse, Não só os filhos, né? Os filhos do não, sangue, mas os filhos da fé, o que aqueles eu que lhe foram digo, essa alcançados. turma hoje que canta música Isso. animada de celebração, eles olham para mim e falam assim: obrigado, pastor Fernando, porque o senhor pavimentou a estrada para a gente passar. Deixou Aí eu digo um para ele assim: eu legado fui mesmo. passando, pavimentando e deixando a porta aberta. Aí eu digo: por quê? Porque de vez em quando eu preciso voltar para perguntar para vocês o que é que tem de Isso. novo, como é que se faz, se você não pode abrir uma porta para mim, tal, tal, tal. Então, assim, eu reputo que o Ministério dos Tambores, o Ministério da Gente, é um ministério que teve sucesso. Mas não esse sucesso que o mundo fala e pensa. Porque eu já disse aqui o senhor aqui: sucesso não é ausência de derrota. Não é ausência de fracasso, de certas vezes. Tem vitória que não é vitória. Tem vitória que é derrota, pastor. Uhum. Tem vitória que vem na vida de alguém que é para derrota da pessoa. E tem derrota que vem que é... O que eu estou lhe dizendo, eu vou lhe dar um exemplo para o senhor entender. Para a gente poder compreender, quem está em casa compreender. Por exemplo, Paulo tinha um espinho na sua carne. E ele disse: eu orei a Deus por 3 vezes para ver se Deus tirava, porque era um mensageiro de Satanás a me profetizar. Aí, pô, Paulo, e aí, o que é que há? Como é que é isso aí? Tal. Aí Deus disse para ele assim: não fique preocupado, não.
Porque esse espinho é exatamente a vitória que eu tenho para você. Eu sei que dói, eu sei que parece ser uma derrota, mas não é não. Porque faz até você pensar que você está fraco, e até você está fraco mesmo. Mas é nisso tudo aí, nessa sua fraqueza, que o meu poder se aperfeiçoa. Quem olha para a história de Jesus é totalmente diferente da história dos heróis. Porque a história dos heróis é e foram felizes para sempre. Sempre o herói sai vivo. Na nossa história, o herói morre. Sim. E é na morte do herói que vem o grande sucesso, que Paulo vai dizer que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes vaziou-se, aniquilou-se e atingiu a estatura de servo e foi obediente até a morte de cruz. A pior morte, uma das piores mortes daquela época. Derrota! Mas a história não para por aí. O texto diz, por causa disso, Deus exaltou a ele soberanamente, dando a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome dele se dobre os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha que mistério. Sim. E declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, amém. O meu, para você que está aí agora, a primeira coisa que você precisa saber é, pergunte a Deus o que é que ele tem para a sua vida. Sim. O que ele tiver para a sua vida. Aí vem a segunda coisa, se renda ao que ele tem para a sua vida. Para a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas não era aquilo que eu queria. Não, eu sei, às vezes não é o que a gente quer. Mas tem uma coisa que você vai descobrir na caminhada. Que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Então, assim, a fama ela é muito passageira, ela é efêmera. Você vai descobrir que tem gente hoje que está famosa. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um youtuber hoje, que ele é o youtuber mais famoso do Brasil, mas o cara vive com... Não estou dizendo que a gente não possa viver, mas constantemente é um jovem que se entregou ao vício das drogas, coitado, né? Porque a fama não preenche o vazio do coração. Um jovem que já conheceu Jesus, mas afastou-se dos caminhos. É um jovem hoje que, se quiser ter um momento de alegria com seus amigos, ele tem que fechar um hotel inteiro, tem que fechar um restaurante inteiro, porque as pessoas ficam em cima dele aí o tempo inteiro, cada fama que ele tem. Eu lhe pergunto, isso não vai trazer nunca alegria para o coração de uma pessoa? Sim. Então, é um cara que tudo que ele quer, o dinheiro dele compra. Mas a verdadeira felicidade não é poder comprar todas as coisas que o dinheiro compra, é poder ganhar coisas que o dinheiro não consegue, conquistar coisas que o dinheiro não consegue comprar. Muito bem. O dinheiro pode comprar uma bela cama, que dá massagem, mas não pode comprar uma noite de sono. O dinheiro pode comprar uma noite de sexo, mas não pode comprar o amor. Você percebe? É verdade. Não pode comprar o amor. Então, assim, a gente precisa se render ao que Deus tem para a vida da gente. E rendendo-se, o dia que a gente se render ao que Deus tem, vai acontecer no seu coração uma coisa chamada contentamento. Porque quando o contentamento vem, você é um cara vitorioso. Ah, mas você não tem isso, mas eu sou feliz independente disso aqui. Ah, mas isso aqui não aconteceu, mas eu sou feliz independente disso aqui. Pô, mas é feliz o tempo inteiro? Não, eu tenho um momento de tristezas também, e de ansiedade, de depressão, mas mesmo nisso aí, Deus está comigo. Ele está comigo. Eu concluo dizendo, pastor, assim, já lhe agradeço pela oportunidade de estar contigo. Foi um bate-papo muito legal, descontraído, 2 amigos, amém, né, aqui conversando. Mas eu aprendi com Jesus a me desnudar diante das pessoas. Eu não sou super-herói. Eu não sou, nem quero ser. Muito importante. E nem quero ser. Eu não quero que ninguém olhe para mim, vou usar as palavras de Paulo, e pense de mim além daquilo que eu sou. Sim. Eu faço dele as palavras, né? Dele. Por quê? Porque quando a gente faz com que as pessoas olhem para a gente dessa forma, não é se, quando a gente falha, porque se falharás ou não, e quando vai. Certamente certamente passarás. Tem alguém perfeito? Quando passares pelo fogo, né? Porque certamente falharemos em alguma área da vida da gente.
nós não seremos pedra de tropeço para as pessoas, Sim, que vão olhar para nós e reconhecer que somos falhos e pecadores e somos humanos. Então, às exatamente. vezes, muitas vezes, o sucesso e a fama, ela é muito desse mundo efêmera. Porque tem gente que fica famoso por um tempo, Depois some. depois some. E Sabe ficou qual é? famoso, mas na verdade, quando a gente vai ver, não teve o sucesso, né? Que teve alguém que de repente não foi nem famoso, mas deixou um legado poderoso. Você entendeu? Sabe o que é que eu vou terminar dizendo a vocês? Presta atenção, que eu vou dizer a vocês. Pode crer, pode acreditar que o Ministério de Sucesso é aquele que tem histórias que a fé Escreveu, rapaz. Acabou. Essa aí é pra gente fechar com Isso aí, chave de cara, é isso ouro. aí. Se não for escrito pela fé, meu irmão, vai desaparecer como a nuvem que vem e se dissipa. É isso aí. Eu quero assim agradecer a sua presença, esse momento, né, que Deus preparou para a gente ter esse bate-papo aqui, a gente conhecer mais um pouco da sua trajetória, da sua vida, Gratidão. né, de tudo quanto você pôde vivenciar, né, como cantor, né, do Olodum, integrante do Olodum também, que tinha sido percussionista também, né? E agora como pastor, e não só como pastor, mas também como cantor gospel, Sim. né? Como coordenador de um grupo aí também que eu acredito que vai perdurar aí por muito tempo ainda, vai crescer bastante, esses tambores aí, né? Eu acredito que estamos ainda só no começo de tudo quanto Deus tem para realizar, né? Que assim seja, meu amigo. Tomo suas palavras como palavras proféticas, assim, que assim seja. Que seja a boca de Deus falando através da sua boca para a vida da gente. Promessa a gente realmente tem muitas, e a gente sabe que se todas elas foram feitas por Deus, elas vão de fato se cumprir. Acabamos de tocar em alguns eventos, vamos estar tocando em outros eventos. Sim. Muito provável, no dia 30 a gente faz o evento da Igreja Casa da Bênção, da Juventude Baiana da Casa da Bênção. Pode falar para os amados que estão nos ouvindo aí. Resolvendo, mas já estamos certos também. Dia 6, fazendo outra igreja, outro evento na Casa da Bênção, aqui de São Cristóvão, aqui de Salvador. Rios, vamos estar dia 14 na cidade de Entre Rios. E no dia 27 de dezembro, nós estaremos em Souza, na Paraíba. Bom, umas coisas vão acontecer, vão aparecer. Provavelmente a gente vai estar aqui na Igreja do Apóstolo também. Sim, vamos marcar para estar aqui. E uma alegria muito grande. Meu amigo, eu gostaria só de lhe dizer, é bom ser amigo de quem é amigo de Deus. E é bom ser seu amigo, irmão. Amém, amém. E você que está nos ouvindo aí, eu não sei qual é o momento que você se encontra em sua vida, mas foi muito bem colocado aqui pelo pastor Fernando, né, este homem de Deus que a gente viu aqui, uma história muito bem escrita pela fé, né, escrita pelo poder de Deus. Ele está indo até onde o Senhor, né, queira levá-lo, né? Deus já o levou em muitos lugares e tem muito mais para fazer também na sua vida e através da sua vida, mas eu quero dizer que Deus é poderoso para escrever uma história na sua vida, independente de onde você se encontre, do momento que você esteja passando, se você já foi um cristão, se afastou dos caminhos do Senhor. Olha, nós estamos com este podcast que o propósito é a gente contar histórias que o Senhor Deus escreveu. São histórias que a gente vivencia por meio da nossa fé. Então, tenha certeza, Deus tem uma história linda para a sua vida. Abra o seu coração, entregue-se, se renda, assim como o nosso pastor Fernando fez, assim como eu passei também por essa transformação. Um dia eu contarei também o meu testemunho. E nós vamos assim compartilhando histórias da fé e histórias que edificam as nossas vidas, e eu tenho certeza que edificou a sua que está nos ouvindo, e tenha certeza, Deus é poderoso
para fazer o que para você, o que para nós seja impossível, mas ele já tem escrito, ele já tem ali preparado. Amém? Diga aí, pastor Fernando, as suas redes sociais. Ótimo. E nós vamos encerrando aqui mais um podcast. Pode crer, pode acreditar. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história, tanto musical quanto pastoral, a história musical você vai conhecer através das nossas redes sociais, do Instagram, do YouTube ou do Facebook, @Tambores Remidos, @Tambores Remidos. Lá você vai conhecer um pouco, saber da nossa agenda, onde vamos estar, tal. E se você quiser conhecer um pouco mais da nossa igreja, do nosso ministério pastoral, você vai conhecer através do Facebook, você vai botar Pastor Fernando Santana. Lá vai ter mensagens pregadas por mim, mensagens curtas, mas mensagens que vai edificar muito a sua vida. E no Instagram você vai lá, @Comunidade Fé Viva, @Comunidade Fé Viva. E aí você vai conhecer um pouco mais da nossa humilde igreja, nossa simples igreja, mas uma igreja de gente boa e gente cheia de fé. Que Deus abençoe e que continue abençoando a sua vida e te levando cada vez mais para a presença do Todo-Poderoso. Obrigado, meu amigo. Pois é, nosso canal é Gustavo Barreto Neto Oficial no YouTube. E assim nós vamos finalizando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero assim agradecer, Senhor, queremos te agradecer por este Amém, momento que Deus. tivemos, que o Senhor possa, através deste bate-papo nosso, alcançar outras pessoas por meio desta história de fé que o Senhor escreveu Amém. na vida do nosso pastor Fernando. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica na Amém. paz.